Olá, meu querido aluno da capital e do interior. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá, que é hora de estudar. A aula de número 7, o eixo números e operações, conteúdo divisão com números naturais, compreensão das 4 operações e seus significados com divisor menor que o quociente. A habilidade compreender diferente significado das operações envolvendo números naturais. Então vamos lá, que é hora de estudar. Bom, e a nossa aula de hoje, ela começa de uma maneira muito especial. Ela começa com o livro A Vizinha Antipática que Sabia Matemática, de Eliana Martins. E dentro desse livro, nós vamos ter uma linda contação de história para dar início ao nosso conteúdo sobre divisões. Então, de olho na tela para a contação de história. Era uma vez. A floricultura da Dona Miloca era movimentada para cachorro. Vendia muitas flores, vasos, buquês e arranjos de plantas. Todas as manhãs, chegavam 360 rosas na floricultura. Certo dia, as 360 rosas foram usadas para fazer buquês, com 8 rosas cada um. Quantos buquês Dona Miloca teve que fazer? Então, vimos aí que a floricultura da Dona Miloca era muito movimentada e que certo dia ela recebeu 360 rosas e teve que fazer buquês. E cada buquê tinha que conter o quê? 8 rosas. Professor, como é que eu posso fazer isso? Saber quantos buquês a Dona Miloca produziu? Então, vem comigo, vamos verificar como é que pode fazer esse problema. Então, gente, seguinte, a Dona Miloca recebeu certo dia 360 rosas. Muito bem. E ela teve que fazer buquês, né? E cada buquê continha 8 rosas. Muito bem. Grande pergunta é a seguinte: quantos buquês ela produziu com essas 360 rosas? Esse é um problema que envolve o quê? Divisão. Para eu saber quantos buquês ela fez, eu tenho que pegar 360 e dividir por quanto? Por 8, que é o total de rosas que tem cada buquê. Muito bem. Então, eu já sei que o problema é de quê? Divisão. Já sei que eu tenho que fazer o quê? 360 por 8. Então, vamos lá. Então, vou pegar 360, dividir por 8. Já vimos na nossa última aula que o 360 é o nosso dividendo, o 8 é o nosso divisor. Então, vamos começar o nosso problema. Inicialmente, eu posso dividir 3 por 8? Não posso, professor. Por quê? Porque 3 é um número menor que 8. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar o 36. 36 eu posso dividir por 8? 36 eu posso. Tá certo? Então, eu vou começar a nossa conta daí. E como é que eu faço, professor? Vamos recorrer à tabuada, primeiramente. Então, vamos lá. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Muito bem. Então, vamos analisar o que nós temos de tabuada aqui. 360 dividido por 8. Qual é o número que multiplicado por 8 mais se aproxima de 36? Então, 5 não pode ser porque 8 vezes 5 é 40. Então, tem que ser 4. Ó. Porque 4 vezes 8, 32. É o número mais próximo que nós temos de 36 aqui. Então, vai ser o quê? 8 vezes 4, 32. E o 32 vem para baixo do 36. Vamos subtrair. Então, 6 menos 2, 4. 3 menos 3, 0. O que eu faço agora, professor? Vou baixar o 0. Então, vai ficar como? 40. Muito bem, professor. 40 dividido por 8. Qual é o valor, professor?
Bom, já está aqui na tabuada. 40 dividido por 8 é 5, pois 8 vezes 5 é igual a quanto? 40. Então, vou colocar aqui o 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Muito bem. E qual é a resposta, então, do nosso problema da dona Miloca? Então, ela vai conseguir produzir 45 buquês. O detalhe é o seguinte, nessa divisão, observe, o resultado está aqui, que é o nosso 45, que é o nosso quociente. E quem é o nosso resto? O nosso resto é o 0. O que significa? Que a dona Miloca conseguiu montar os 45 buquês e não sobraram rosas, tá certo? Olha aí, o resto é 0. Isso aqui é um exemplo de divisão que? Exata. Muito bem, divisão exata. Vamos seguir adiante. Olha aí, ó. Esse problema traz um exemplo de divisão exata, pois possui resto igual a 0. Ou seja, dividimos aí 360 por 8, deu 45. 360 é o nosso dividendo, 8 é o nosso divisor, 45 é o quociente e 0 é o nosso resto. Muito bem. Então, olha aí, ó, um problema de divisão exata, onde o resto é 0. Vamos à nossa segunda situação. Temos situações onde o resto da divisão não é um número igual a 0. Observe o problema. Kelly tirou todas as suas bonecas das caixas e chamou 3 amigas para brincar. Decidiu então dividir as bonecas entre suas amigas e brincar com as que sobrasse. Perceba alguma coisa interessante nesse problema. A Kelly chamou 3 amigas para brincar, certo? Temos 4 pessoas. Mas o problema deixa bem claro o seguinte, que ela decidiu dividir as bonecas entre suas amigas. Novamente, entre suas amigas. E quantas amigas nós temos? 3. Ela decidiu dividir entre as suas amigas. Ela não dividiu entre ela e mais as amigas, foi apenas entre as suas amigas. E decidiu fazer o quê? Brincar com as que sobrasse. Significa que se ela está dizendo brincar com as que sobrasse, esse problema pode indicar uma divisão não exata. Para isso, eu preciso saber o total de bonecas. Vamos observar. Olha aí, ó, letra A. Quantas bonecas cada amiga de Kelly recebeu? E letra B. Quantas bonecas sobrou para Kelly brincar? Quantas bonecas nós temos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Temos 16 bonecas, só lembrando o seguinte, vamos lembrar, que ela vai dividir entre suas 3 amigas, entre, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós temos o seguinte, problema, nós temos 16 bonecas que devem ser divididas para 3 amigas. Não é para Kelly, professor, 4 pessoas? Não, é entre as suas amigas. Então, são 3 pessoas. Então, vamos recorrer à tabuada. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Muito bem. Vamos lá. Qual o número que multiplicado por 3 mais se aproxima de 16? Bom, nós já temos esse número aqui, ó. É 5. Olha aí, ó. Então, 3 vezes 5, 15. 16 menos 15, 1. Olha aí o nosso resto. Muito bem. Então, nós já sabemos, olha aí, ó. Cada amiga de Kelly vai ficar com quantas bonecas? 5 bonecas. Olha aí, ó. Cada amiga recebe 5 bonecas. E quanto sobra para Kelly? Bom, para Kelly sobrou apenas uma. Ela vai ter que ficar conformada e brincar apenas com uma bonequinha, tá bom? E esse 1 que sobrou, que é o que o problema quer, é o nosso resto. Ou seja, sobrou resto. Se sobrou resto,
Isso é uma divisão que não exata. Muito bem. É uma divisão não exata. Sobrou o resto. Vamos observar o seguinte. Olha aí. Cada amiga de Kelly ficou com 5 bonecas, como vimos no problema. E para Kelly sobrou apenas uma boneca, que é justamente o restante da nossa divisão, tá bom? O que sobrou da nossa divisão? Então, nesse caso, temos um problema com resto, uma divisão não exata, tá certo? Vamos ao próximo problema. Esse problema é um exemplo de divisão não exata, ou seja, o resto é um número diferente de zero. Por exemplo, 16 é o nosso dividendo, 3 é o nosso divisor, 5 é o nosso quociente e o 1, que foi a boneca que sobrou para Kelly, é o nosso resto. Tudo bem? Vamos à nossa próxima situação. Então, nós vimos aí que dividendo é igual divisor vezes o quociente mais o resto. Isso é verdade, professor? Sim. No problema anterior, o que nós tínhamos? Nós tínhamos 16 bonecas, correto? Que foram divididas. E aí, por quantas pessoas? Bom, nós dividimos por 3 amigas. Então, o nosso divisor ali, nesse caso, eram 3 pessoas, que eram as amigas de Kelly. E quantas bonecas cada uma recebeu? Cada uma recebeu 5 bonecas naquela divisão. E teve o resto. Qual foi o resto? Sobrou uma boneca para Kelly. Muito bem. Então, observe que 16 é igual a 3, que é o divisor, vezes 5, que é o quociente, mais 1, que é o nosso resto. Ou seja, 16 é igual a 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. Ou seja, vale a nossa relação. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Tá certo? Isso vale em qualquer divisão. Ok? Então, fixe essa regra. Tá certo? Vamos à nossa próxima situação. Bom, o Paulo dividiu uma certa quantidade de bombons para seus 4 amigos. Cada amigo recebeu 15 bombons e ainda sobrou 3 bombons para Paulo. Quantos bombons Paulo tinha antes de dividi-lo com seus amigos? Letra A, 60. Letra B, 61. Letra C, 62. Ou letra D, 63. Ok? Ou seja, temos aí uma divisão meio estranha, professor. Ok? Vamos verificar o seguinte. De olho na tela, vamos ver a animação sobre essa divisão. Então, você viu aí que é uma divisão interessante, né? Ou seja, o Paulo dividiu aí 15 bombons para cada um dos seus amigos, sobrou 3 para eles, eu quero saber quantos bombons ele tinha. Nossa, professor, que problema mais complicado. Ele dividiu, sobrou uma quantidade para ele. Como é que eu procedo esse problema? Então, vamos lá. Observe o seguinte. Cada amiguinho de Paulo recebeu 15 bombons, ok? Muito bem. E para o Paulo sobrou apenas quanto? 3 bombons. Como é que eu resolvo esse problema? Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos observar o seguinte. Quantos amigos o Paulo tinha? Paulo tinha 4 amigos. Muito bem. Cada um recebeu 15 bombons. Muito bem. Tá certo? Vamos fazer aqui o desenho do bombom. Finja que isso é um bombom bonito, né? E para o Paulo, sobrou 3 bombons. Ou seja, ele fez uma divisão, né? Cada amigo recebeu uma quantidade, para ele sobrou 3. Como é que eu posso resolver esse problema, professor? Muito bem. Eu posso resolver esse problema usando a nossa relação. E que relação é essa? A relação que envolve dividendo, divisor
quociente e o resto. É só você observar cada elemento do problema, tá certo? Com muita calma. Então, vamos verificar o seguinte. Quem seria o nosso dividendo? Bom, o nosso dividendo é justamente o que nós queremos descobrir. É justamente a quantidade que Paulo tinha de bombons. Ele tinha uma quantidade e dividiu para os seus amigos, tá certo? Muito bem. Quantos amigos foi que Paulo deu esses bombons? Para quantos amigos? Bom, ele entregou esses bombons para 4 amigos. Ou seja, 4 amigos receberam esses bombons. Logo, o nosso divisor vale quanto? 4. O 4, que é a quantidade de amigos para quais o Paulo entregou os bombons, é o nosso divisor. Tá certo? E, professor, quem é o nosso quociente? Muito bem. Vamos verificar o seguinte. Quantos bombons cada amigo de Paulo recebeu? Bom, ele, de maneira muito alegre, feliz, muito generoso, deu 15 bombons para cada amiguinho. Então, o nosso quociente vale 15, ou seja, é a quantidade de bombons que cada um recebeu, 15 bombons. E sobrou alguns bombons para ele, professor. Quantos bombons sobrou para o Paulo? Bom, sobraram 3 bombons. Olha aí, ó, sobraram 3. Então, se sobraram 3, o 3 é o nosso quê? É o nosso resto. Então, olha aí, ó. Dividendo é igual divisor vezes quociente mais o resto. Então, observe o seguinte, o nosso dividendo, que é o total de bombons, é igual 4 vezes 5, tá certo? Quanto é 4 vezes 15, professor? 4 vezes 15, vamos lá. 5 vezes 4, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4, com mais 2 que subiram, 6. Então, 4 vezes 15, 60, mais 3. Então, o nosso dividendo é igual 60 com mais 3, 63. Ou seja, qual é o total de bombons que Paulo tinha? 63 bombons. Olha aí, ó. Ou seja, Paulo dividiu 63 bombons para 4 amigos, cada um ficou com 15 e para eles sobraram 3. Muito bem. Então, vamos voltar aí. Muito bem, acabamos de ver então que o Paulo fez o quê? Ele possuía 63 bombons. Acabamos de fazer a conta, não é verdade? Ou seja, esses 15 que ele dividiu para 4 amigos e sobrando 3, dava um total de 63. Como é que eu posso comprovar isso, professor, que isso é verdade? Só você fazer a divisão, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer uma divisão aqui. Olha aqui, ó, nossa continha que nós acabamos de fazer. Vamos comprovar aí. 63. Se eu pegar 63 bombons e dividir por 4 amigos, tá certo? Qual vai ser o total? Bom, o total aqui vai ser o seguinte. 15. Cada amiguinho vai ficar com 15 bombons, tá bom? 15 vezes 4, 60. E 63 menos 60 vai sobrar quanto? 3 bombons, tá certo? Então, observe aí. Olha aqui, ó. 63, total de bombons que Paulo possui. 4, o número de amigos para os quais ele dividiu o total de bombons. Cada um recebeu quanto? 15 bombons. E para o Paulo sobrou quanto? Para o Paulo sobrou 3 bombons. Tá certo? Muito bem. Então, temos aí uma divisão que não exata também. Tá certo? Muito bem, então chegou a hora do nosso exercitando. Vamos lá. Nosso primeiro problema diz o seguinte. A professora de Maria pediu para que ela guardasse os 312 lápis de cor nas suas caixas. Se em cada caixa cabem 12 lápis, quantas caixas Maria guardou? Letra A, 24 caixas. Letra B,
26 caixas. Letra C, 28 caixas. Ou letra D, 30 caixas. Vamos ao problema número 2. Liliane dividiu suas bonecas com 5 amigas. Cada amiga recebeu 10 bonecas e ainda sobrou 3 bonecas para Liliane. Quantas bonecas Liliane possui? Letra A, 50. Letra B, 51. Letra C, 52. Ou letra D, 53.
Então, vamos agora resolver as questões do Exercitando, para que você tire suas dúvidas, tá certo? Vamos ao problema número 1. A professora de Maria pediu para que ela guardasse os 312 lápis de cor nas suas caixas. Se em cada caixa cabem 12 lápis, quantas caixas Maria guardou? Então, observe aí pelo desenho que cada caixa contém 12 lápis. E a Maria tem que guardar 312 lápis, tá certo? Então, isso é o quê? É uma divisão, tá certo? Eu vou ter que fazer o que nessa divisão? Pegar 312 e dividir por quanto? Por 12. Muito bem. Então, vamos começar fazendo essa divisão. 3 é um número menor que 12, eu não posso dividi-lo. Então, eu tenho que pegar o quê? 31. Muito bem. Vamos pegar aqui a tabuada de 12, né? Então, 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2. Quanto é, professor? Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Vamos pegar a próxima. 12 vezes 3. Nossa, professor, não sei de cabeça. Faz devagarinho a conta. 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, 12 vezes 3, 36. Muito bem. Só que 36 passa. Então, eu não posso usar o 3. Tá vendo? 36 passa. Então, o que eu vou ter que usar? Eu vou ter que usar o 2. Então, 12 vezes 2 é igual a quanto? 24. Muito bem. Então, vou subtrair. E, professor, não dá para tirar 4 de 1. Muito bem, o que a gente faz? Vamos retirar uma casinha aqui do 3. Ele era 3, vai ficar valendo 2. E essa casa, na verdade, esse 1 que sai do 3, ele vem com valor posicional de 10. E quando se soma com 1, 10 mais 1, 11. Muito bem. Então, 11 menos 4 é igual a quanto? Muito bem, 7. E aí eu vou baixar quem, professor? Vou baixar o próximo, que é 2. Então, 72. Bom, então vou ter que continuar. 72 por 12. Então, vamos lá. 12 vezes 4. Quanto é 12 vezes 4, professor? Vou ter que fazer. 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Então, 12 vezes 5, 60. E agora, 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então, 12 vezes 6, 72. Oba! Olha aí, achamos nosso resultado, não é verdade? 72 dividido por 12 é quanto? 6. Então, 12 vezes 6, 72. 72 menos 72, 0. Muito bem. É uma divisão que, nesse caso, divisão exata. Resto, 0. Muito bem. E a resposta é 26. Então, olha aqui, ó. Resposta, nosso problema, 26 caixas. Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo problema. Olha aí, ó. Liliane dividiu suas bonecas com suas 5 amigas. Cada amiga recebeu 10 bonecas e ainda sobrou 3 bonecas para Liliane. Quantas bonecas Liliane possui? Já deixei até como resolver esse problema aqui na telinha para você, ó. Dividendo é igual divisor vezes quociente mais o quê? Mais o resto. Quantas bonecas Liliane possui? É o nosso dividendo. É justamente o que nós estamos procurando aqui. Quem é o nosso divisor? Bom, a Liliane dividiu as suas bonecas com as suas 5 amigas. Se ela dividiu com as suas 5 amigas representam o total do nosso divisor. Quanto cada amiga recebeu? Bom, cada amiga recebeu 10 bonecas. Olha aqui no problema. Cada amiga
recebeu 10 bonecas. Tá certo? E ainda sobrou. Se sobrou, olha aí, ó, divisão com resto, diferente de zero, ou seja, uma divisão não exata. Sobrou 3 bonecas. Se sobrou 3, o nosso resto é 3. Muito bem. Então, qual é o total de bonecas de Liliane aí? Quantas ela possui? Bom, 5 vezes 10, 50. Somando com 3, dá um total de 53 bonecas. Muito bem. Então, olha aí, ó, 53 bonecas. Resposta, letra D. Professor, aqui eu não poderia somar primeiro aqui o 10 com 3, depois multiplicar? Não. Lembre-se, em uma expressão numérica, você primeiro multiplica e divide, e por último, soma e subtrai, tá certo? Então, sempre aqui nessa relação, você vai multiplicar o divisor vezes o quociente e, por último, fazer a soma, tá bom? Muito bem. Então, vamos avançar. Nós temos aí uma divisão só para encerrar. Vamos lá. Resposta à letra D, 53 bonecas. Lembrando que essa daí representa uma divisão que não exata. Por quê? Porque o resto é um número diferente de zero. Tá certo? Então, vamos ao resumo do nosso conteúdo de hoje. Então, vimos na aula de hoje que as divisões podem ser exatas, quando o resto é igual a zero, e não exatas, quando o resto é um número diferente de zero. Isso fica muito claro nos problemas, mas você tem que prestar atenção em relação às quantidades. Como assim, professor? Se um problema está dizendo que não sobrou valores, no caso da dona Miloca, que ela dividiu os buquês e não sobrou rosas, você tem o quê? Um problema de divisão exata. Agora, quando eu tenho problemas onde eu estou dizendo que vai sobrar valores, ou seja, dividir para tantos amigos, e ainda assim sobrou alguns valores para mim, aí nesse caso nós temos um problema de divisão não exata. Então tem que prestar muita atenção. Então agora vamos verificar o seguinte. Vamos verificar quando é que uma divisão é exata e não exata, vendo um pouquinho na prática, tá certo? Então, de olho na tela, vamos começar com a divisão exata. Muito bem. Através do vídeo, o que você verificou? Que não sobrou valores após a divisão, correto? Quando foi realizada a divisão, todos os valores se encaixaram em quantidades iguais, tá certo? Então, nesse caso, uma divisão exata, não sobrou valores. Mas e a divisão não exata, professor? Sobra? Sobra. De olho na tela, vamos lá. Então, você verificou o quê? Que nesse caso nós tivemos um valor que sobrou. Encaixamos 2 em um conjunto, 2 no outro conjunto e ficou um valor de fora. Esse aí é o nosso resto, que é diferente de zero, tá certo? Então, nesse caso, nós temos o quê? Uma divisão não exata. Então, vamos às nossas considerações finais da aula de hoje. Vimos hoje, então, os dois tipos de divisão. Divisão exata e não exata nos problemas com números naturais. Espero que você tenha gostado, tenha curtido a aula, faça os exercícios e até a próxima aula.